Eu tô aqui hoje para poder fazer um outro vídeo. Hoje eu não vou falar mais sobre yoga. Hoje eu vou falar a respeito de energia e de chakras. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Chakras? Sabem o que significa? Não? Será que você é igual São Tomé? Tem que ver para crer? Aí quando a gente fala em energia, você já acha que a gente está falando de alguma coisa que não existe? Será? Se você é esse tipo de pessoa, eu fico imaginando como você consegue sobreviver neste mundo, onde a gente tem aí as ondas de rádio, as ondas de TV, a gente tem a internet, Wi-Fi, né? E a gente não consegue ver nada disso. A gente consegue ver apenas as manifestações dessas ondas. Você quer ouvir uma determinada estação de rádio, você vai lá, sintoniza o seu aparelho e consegue ouvir a frequência, né, da estação que você deseja. Mas você não consegue ver as ondas de rádio circulando por aí. E, no entanto, elas estão aqui convivendo com a gente, né? A mesma coisa com a internet, Wi-Fi, né, o programa de televisão. E a gente não vê. Isso também acontece com sentimentos, né? A gente não consegue ver o amor, a gente não consegue ver a alegria, mas a gente consegue ver as manifestações desses sentimentos, não é verdade? Então, com energia acontece a mesma coisa, com os nossos chakras acontece a mesma coisa. A gente não tem uma capacidade extrafísica de visualizar um chakra, embora existam pessoas que tenham essa capacidade. Mas a gente consegue captar essa energia e a gente consegue ver a manifestação dessa energia na outra pessoa. Tem pesquisadores, tem estudiosos, se vocês olharem aí e derem uma pesquisada na internet, vocês vão ver que tem pessoas que estão estudando uma maneira de comprovar isso cientificamente, tá? Tem uma máquina, se eu não me engano, ela chama Kirlian, que ela fotografa a aura da pessoa, tá? Ela fotografa o seu campo energético que está ao redor deste corpo físico. Tem gente que fala, que cor é minha aura? Depende. Depende do sentimento que você está emanando no momento que a foto for tirada. Se for um sentimento bom, uma cor adequada. Se não, uma outra cor, tá? Então, existem pessoas que estão trabalhando para comprovar isso cientificamente, tá? Então, vamos falar sobre chakra. O que quer dizer chakra? Chakra são centros de energia. Vou tentar explicar para vocês. Imagina a seguinte situação. Nós temos aqui o nosso corpo físico. E ao redor deste corpo físico nós temos um corpo energético, tá? Ele funciona mais ou menos nos mesmos moldes do nosso corpo físico. Então imagina que no seu corpo físico você tem veias e artérias que conduzem sangue para todas as células do seu corpo. Neste nosso corpo energético, a gente tem também essas veias, essas artérias que são chamadas de nadis, tá? O nome está em sânscrito. Só que essas nadis, elas transportam uma substância imaterial. Elas transportam a energia, que algumas culturas vão chamar de ki, chi, energia vital, alento, prana. Mas isso não importa, tudo está falando da mesma energia, só muda o nome que é dado de acordo com a cultura, tá? Então essas nossas nadis, elas transportam essa energia para os nossos chakras, que são centros, vórtices de energia. Imagina, funciona assim, ó. Imagina várias ruas que se cruzam e no determinado lugar que elas se cruzam, a gente tem ali um aumento maior de carros, vamos dizer até um congestionamento, tá? Então as nadis, elas seriam como essas ruas, essas avenidas que se cruzam. E o cruzamento delas, uma espécie de trevo, seria um chakra, tá? Um local onde circula mais energia. Nós temos muitos chakras espalhados no corpo. A literatura fala em mais de 3.000, tá? Temos os chakras das mãos, pés, cabeça, todos os lugares. Os chakras das mãos são aqueles chakras que as pessoas ativam para poder fazer cura prânica, passe magnético, reiki, tá? Elas ativam esses chakras das mãos, né, para poder emitir esse tipo de energia, tá? Mas isso vai ficar para um outro assunto. Nós temos, nesses mais de 3.000 chakras, a gente tem assim 7 que são considerados os 7 chakras principais, tá? Eles começam lá da base da nossa coluna, mais precisamente entre os nossos órgãos os nossos órgãos genitais, eles estão abertos, esse chakra básico ele está aberto, virado para baixo, tá? Ele é um vórtice que fica circulando energia ali. Então, ele fica na nossa base da coluna ou entre os nossos órgãos genitais. É o primeiro chakra, ele é chamado de Muladhara Chakra. Nós temos o segundo, que ele está um pouquinho abaixo do nosso umbigo, que é o chakra umbilical. Segundo chakra, Svadhisthana Chakra. O terceiro, que está aqui na região do plexo solar, é chamado de Manipura. O quarto, o Anahata, que é o cardíaco. O quinto é o da garganta, o Vishuddha.
O sexto é o Ajna, esse ponto entre as sobrancelhas, também chamado de terceiro olho. O sexto é o Sahasrara, também chamado de chakra coronário ou chakra da coroa. Esses seriam os 7 principais chakras. Cada um deles está ligado a uma glândula no nosso corpo. E ele tem, vamos dizer que ele comanda, ele rege as funções que aquela glândula comanda. Então vamos começar a falar do primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra, que é o chakra básico, que está lá perto da nossa coluna, na base da nossa coluna. Esse primeiro chakra, ele é responsável por tudo que está relacionado com a nossa sobrevivência. Ele está ligado lá com as nossas suprarrenais. Então, ele é um chakra que, vamos pensar, tudo que está ligado no nosso corpo com a nossa sustentação. Coluna vertebral, ossos, o sangue que circula no nosso corpo, os dentes, tá? Sustentação. Quando esse chakra está em desequilíbrio, ele vai ocasionar uma alteração numa dessas partes que eu já falei. Mental e emocionalmente, ele vai ser, uma pessoa que tem esse chakra desequilibrado, é uma pessoa que ela não vive com a cabeça na lua, ela não está enraizada, ela não está aqui no momento agora, tá? Ela não está presente, vamos dizer assim, ela vive viajando. É uma pessoa que tem pouca energia vital, ela tem pouca vontade de lutar por aquilo que ela quer, pouco ânimo, pouca vontade de viver, ela não consegue lidar bem com o dinheiro, tá? Porque o dinheiro também é a sustentação. Então, uma pessoa que está com esse desequilíbrio nesse chakra, ela vai apresentar um desses sintomas. E o chakra ele pode estar desequilibrado da seguinte forma: ele pode estar girando ao contrário, ele pode estar girando muito rápido, muita energia, excesso de energia, ou ele pode estar girando também muito lento, tá? Então, a gente tem, quando você vai um médico do lado oriental, por exemplo, eles não trabalham, eles não são igual os médicos aqui no Brasil que vão trabalhar só o físico. Ah, tal sintoma, vamos tirar raio-x, vamos olhar tal coisa, exame de sangue. Não, eles vão fazer também uma varredura no seu corpo energético para saber como você tá. Daí o nome terapia holística. Uma terapia holística, holístico vem da palavra holos, que quer dizer todo. Ele vai trabalhar você, vai trabalhar o indivíduo como um todo, tá? Então vai olhar o seu lado energético também. E aí vem as terapias, você tem lá a acupuntura, que você vai colocar agulha naqueles pontos onde você tem maior circulação de energia. Você tem o shiatsu do yin, que vai apertar lá através da massagem esses pontos. Você tem o reiki, que é uma terapia de energização, né, feita através das mãos. A prática do yoga, né, vai te auxiliar no equilíbrio dos teus chakras. Então, assim, tem várias terapias, né, que para nós aqui são coisas que estão chegando agora, coisas que muita gente não acredita porque não consegue visualizar, mas que, tá aí há milênios de anos, né, que já está sendo usada nas outras culturas. Vale a pena a gente dar uma conferida nisso. Tá, Poliana, você falou do desequilíbrio. O que desequilibra, por exemplo, no Muladhara Chakra, o primeiro chakra? Emoções violentas, como a raiva. A raiva desequilibra o teu chakra. Que mais? Vamos pensar lá. Então, emoções violentas, sentimento de culpa, tá? Vai também desequilibrar esse chakra. Então, como é que você pode equilibrar? Através de todas essas terapias, né, que eu já citei, mas você também pode equilibrar como? Você pode andar descalço, né? Não andar descalço no cimento, não adianta andar descalço numa grama, na terra. Você precisa soltar essas energias que são energia de aparelho celular, né, desse mundo moderno, e descarregar um pouquinho isso, estando em contato com a terra, estando em contato com a natureza, tá? Isso tudo vai te ajudar a equilibrar esse Muladhara Chakra. Então, esse estudo sobre os chakras é uma coisa assim que eu gosto muito, eu acho que é muito importante, é muito interessante a gente estar entendendo um pouquinho sobre isso, sobre como a energia circula no nosso corpo, como essa energia pode também ficar estagnada e como que a gente pode fazer para poder reequilibrar. Vocês já ouviram a expressão? A gente fala assim, quando a pessoa tá... a gente olha para a pessoa e fala assim, não, fulano tá tão desequilibrado hoje, né? Vocês já pensaram de onde vem essa expressão? Estar desequilibrado? Está com os chakras em desequilíbrio. E aí a gente sabe o tipo de comportamento que a pessoa tem. A gente não vê energia circulando naquela pessoa, mas a gente sabe que ela está desequilibrada, que a energia não está chegando da maneira que deveria chegar, não está circulando da maneira que deveria circular em todos os pontos. Então, inconscientemente, a gente já usa essa expressão, fulano está desequilibrado, né? Então, vale a pena a gente estudar. Eu vou trazer para vocês outros vídeos falando a respeito dos outros chakras, dando dicas sobre isso, mas não vamos falar mais, não vamos ser igual São Tomé, que a gente só acredita naquilo que a gente vê, não, tá?
Se você é assim, passa a acreditar nas manifestações, porque às vezes você não vai ver energia, mas a manifestação ela é certa, né, de aparecer. Às vezes você olha para uma pessoa, aquela pessoa nunca fez nada com você, mas alguma coisa em você não bate com aquela pessoa. A pessoa ela pode mentir, mas a energia dela, a energia do lugar que a gente frequenta nunca mente. É só a gente estar um pouquinho aberto, né, pra gente ter essa percepção, porque a gente tinha, mas com essa vida agitada que a gente leva, com olhar muito para o mundo lá fora e a gente olhar pouco para o mundo interno, a gente acaba perdendo um pouco da nossa intuição, a gente acaba perdendo um pouco